Um beijo pode salvar uma vida. Um beijo pode destruir um segredo. E às vezes, um beijo pode mudar absolutamente tudo. Se você está buscando uma história sobre sacrifício, conspiração e a coragem de proteger quem amamos, então fique comigo até o final. O que você vai ouvir hoje não é apenas sobre um pai solteiro que arriscou tudo por uma desconhecida. É sobre descobrir que, às vezes, as pessoas que tentamos salvar são exatamente aquelas que acabam nos salvando de volta. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Agora me acompanhe até aquela noite no MASP. O Museu de Arte de São Paulo brilhava como uma joia suspensa sobre a Avenida Paulista. Suas janelas de vidro refletiam as luzes da cidade, transformando o edifício em um farol de concreto e elegância no coração da metrópole. Dentro do salão nobre, 300 convidados vestidos em smokings Armani e vestidos de alta costura circulavam entre esculturas contemporâneas e mesas cobertas com toalhas de linho branco. O ar cheirava a perfume francês caro e ambição mal disfarçada. Eric Torres observava tudo de seu posto junto à coluna mais distante do salão, os olhos treinados em movimento constante. Ele usava o único terno que possuía, um conjunto preto comprado em promoção 3 anos atrás, que agora apertava ligeiramente nos ombros. Ninguém olhava para ele. Motoristas eram mobília humana para pessoas como essas, parte da decoração, invisíveis até o momento em que precisavam ser chamados. Ele preferia assim. A invisibilidade pagava as contas. Mais importante, mantinha Laura segura. Sua filha. 8 anos, cabelo cacheado igual ao da mãe, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Naquela exata hora, ela estava na casa da vizinha assistindo Frozen pela 15ª vez, completamente alheia ao mundo de mentiras e perigos que o pai navegava todas as noites. Eric verificou o celular discretamente. Nenhuma mensagem. Tudo tranquilo. Ele voltou a atenção para o salão. O leilão beneficente estava em pleno andamento. Obras de arte sendo arrematadas por valores que poderiam pagar a faculdade de Laura 3 vezes. As pessoas riam alto demais, gesticulavam de forma exagerada, performavam generosidade como se estivessem em um palco. E talvez estivessem. Para a elite paulistana, caridade era apenas outra forma de networking. Eric localizou Isabela Almeida no centro do salão. Ela usava um vestido azul marinho que descia até os tornozelos, cabelo preso em um coque elegante que expunha a linha delicada de seu pescoço. Brincos de diamante captavam a luz a cada movimento de cabeça. Ela conversava com um casal de mais idade, sorriso educado, mas distante, postura ereta, como se carregasse o peso do império que agora comandava sobre os ombros. 2 meses. Eric trabalhava para ela havia apenas 2 meses, mas já sabia que Isabela Almeida era diferente. Ela dizia bom dia todas as manhãs. Perguntava sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre coisas pequenas que a maioria dos patrões nem se dava ao trabalho de fingir que importava. Uma vez, quando Eric estava trocando o aromatizador do carro, ela havia comentado que gostava mais do cheiro de lavanda do que de pinho. Era um detalhe minúsculo, mas ele havia trocado por lavanda no dia seguinte. Ela havia notado. Você prestou atenção? Ela disse, entrando no carro naquela manhã, um meio sorriso nos lábios. A maioria das pessoas não presta. Eric não havia respondido, apenas assentido e ligado o motor. Mas algo mudou naquele momento. Uma rachadura imperceptível em sua armadura profissional. Ele não podia se dar ao luxo de rachaduras. Não quando ainda havia tantas perguntas sem resposta. Vicente Almeida havia morrido 3 semanas antes de Eric ser oficialmente contratado. Ataque cardíaco fulminante, segundo o atestado de óbito. O patriarca da família caiu no escritório. Foi declarado morto no hospital 2 horas depois. A cidade chorou. A bolsa de valores tremeu. Isabela, única filha, herdou o grupo Almeida aos 28 anos, tornando-se uma das mulheres mais ricas do país da noite para o dia. Mas Eric sabia de algo que os jornais não publicaram. Vicente Almeida havia ligado para ele 3 semanas antes de morrer. Uma ligação tensa,
feita de um número particular que Eric conseguiu rastrear até um telefone descartável. A voz do empresário estava baixa, controlada, mas havia medo nas pausas entre as palavras. Eu preciso de alguém de fora da família, Vicente havia dito. Alguém que saiba como enxergar o que outros não enxergam. Me disseram que você tem esse talento, Sr. Torres. Eric ficou em silêncio por 3 segundos completos, processando. Quem lhe deu meu número? Um amigo em comum, alguém que confia no senhor, alguém que sabe o que aconteceu com sua esposa. O sangue de Eric gelou. Mariana, sua esposa. Morta há 4 anos em um acidente de trânsito que nunca se sentiu como acidente. Eric havia passado 18 meses investigando por conta própria, usando todos os contatos da Polícia Federal que ainda respondiam suas ligações. Ele encontrou padrões, coincidências, pontas soltas que levavam a lugares escuros, mas nunca encontrou provas concretas. Eventualmente, ele desistiu. Não porque acreditou na versão oficial, mas porque Laura precisava de um pai presente, não de um fantasma obcecado por vingança. O que o senhor quer de mim? Eric perguntou naquela ligação. Uma conversa, pessoalmente, em 3 semanas quando voltar de Londres. Vou explicar tudo, só preciso que confie em mim até lá. Mas Vicente Almeida nunca voltou de Londres. Ele morreu no aeroporto de Guarulhos, no escritório VIP da companhia aérea, com uma xícara de café ainda quente ao lado do corpo. Eric compareceu ao funeral. Ficou no fundo da igreja, observando. Isabela chorava silenciosamente no primeiro banco, vestida de preto, apoiada pela mãe. Executivos do Grupo Almeida ocupavam as fileiras seguintes, rostos solenes, mas olhos inquietos. Um deles, em particular, chamou a atenção de Eric. Eduardo Castro, diretor financeiro, melhor amigo de Vicente, padrinho de Isabela. Ele não chorava. Seus olhos estavam secos, atentos, calculando algo que Eric não conseguia identificar. Mas a linguagem corporal estava errada. Tenso demais. Vigilante demais. Como alguém esperando que algo desse errado a qualquer momento. Eric anotou mentalmente. 2 semanas depois do funeral, ele recebeu um telefonema do Departamento de Recursos Humanos do Grupo Almeida. Estavam procurando um motorista particular para a nova CEO. Eric havia sido recomendado por uma agência de segurança de alto nível. Ele aceitou imediatamente. E agora estava ali, naquele leilão beneficente, cumprindo o papel de motorista, enquanto seus olhos faziam o trabalho que Vicente Almeida havia tentado lhe contratar para fazer. Proteger Isabela. Mesmo que ela não soubesse que estava sendo protegida. Eric escaneou o salão metodicamente. Saídas de emergência, câmeras de segurança, posições dos seguranças contratados pelo museu, jovens demais, atentos aos telefones e não às pessoas. Ele identificou cada garçom, cada membro da equipe de catering, cada pessoa que não pertencia à classe social dos convidados, mas tinha acesso a eles. Foi assim que ele viu. Um garçom atravessando o salão com uma bandeja de coquetéis. Caipirinha de jabuticaba, a bebida especial do evento, servida em taças transparentes com frutas flutuando no líquido roxo escuro. O homem usava o mesmo uniforme dos outros garçons, camisa branca, colete preto, gravata borboleta. Mas algo estava errado. Eric observou mais atentamente. As mãos do homem tremiam. Suor brilhava em sua testa apesar do ar-condicionado eficiente do salão. Ele não olhava para os convidados como os outros garçons faziam, oferecendo as bebidas com sorrisos profissionais. Em vez disso, seus olhos estavam fixos em algo específico. Eric seguiu a linha do olhar. Isabela Almeida. O garçom atravessava o salão em linha reta, ignorando outros convidados que acenavam tentando chamar sua atenção. Sua trajetória tinha um único destino. Isabela estava conversando com um empresário do setor imobiliário, rindo educadamente de algo que ele havia dito. Ela não via o garçom se aproximando, mas Eric via. E Eric reconhecia aquele tipo de foco, aquela tensão, aquela determinação singular. Era o olhar de alguém cumprindo uma missão. O garçom parou ao lado de Isabela, estendendo a bandeja. Ela se virou,
ainda sorrindo da piada do empresário, e pegou uma das taças sem olhar. Seus dedos fecharam em torno do vidro frio. Ela agradeceu com um aceno de cabeça, automaticamente, como fazem pessoas acostumadas a ser servidas. E então ela levantou o copo em direção aos lábios. Eric sentiu o tempo desacelerar. Ele estava a 20 metros de distância. 20 metros de mármore polido, obras de arte, pessoas em conversas animadas. Não havia tempo para gritar. Não havia tempo para explicar. Ele apenas tinha 3 segundos antes que ela bebesse, e gritar, não beba isso, em um salão cheio de elite paulistana, ia fazer com que ela desobedecesse por puro reflexo de constrangimento. Ele precisava de uma intervenção física, imediata, inequívoca, irreversível. Eric atravessou o salão em 6 passadas longas, seu corpo no piloto automático, músculos respondendo ao treinamento que nunca realmente o abandonou. Pessoas começaram a se virar. Ele viu o empresário franzir o senho. Viu Isabela erguer os olhos, confusa, reconhecendo seu motorista vindo em sua direção como um projétil. Ela começou a abrir a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas Eric não deu tempo. Ele alcançou Isabela, sua mão esquerda se fechando em torno de seu pulso, a direita indo para sua nuca. Ela tentou recuar, instinto automático, mas Eric já estava dentro de seu espaço pessoal, corpo colado ao dela, e então ele a beijou. Duro, desesperado, sem aviso. Seus lábios colidiram com os dela com força suficiente para machucar. Isabela ficou rígida de choque, mas Eric não parou. Ele invadiu sua boca, língua procurando o líquido que ela acabara de provar, sugando-o para dentro de si. O sabor da jabuticaba explodiu em seu paladar, doce e artificial, e sob ele, sob o açúcar e a fruta, Eric sentiu. Amargo, metálico, errado, veneno. Ele engoliu. Forçou o líquido para baixo de sua garganta antes de soltar Isabela. Ela cambaleou para trás, olhos arregalados, rosto vermelho de humilhação e fúria. Seu braço subiu automaticamente, mão aberta, pronta para dar o tapa que ele merecia. O salão estava em silêncio absoluto. 300 pessoas observavam. Celulares começavam a se erguer. Alguém ofegou. Outra pessoa murmurou. Meu Deus, em voz alta demais. Eric viu tudo perifericamente, mas sua atenção estava focada em sua própria boca. Sua língua começava a formigar. Não era imaginação. O formigamento se espalhou para suas gengivas, depois para os lábios. Ele conhecia essa sensação. Alcaloide, de alguma planta tóxica, dosagem calculada. O suficiente para matar, mas não instantaneamente. Disfarçado pela acidez da cachaça e pelo doce da fruta. Se Isabela tivesse bebido, ela teria cerca de 15 minutos antes dos sintomas se tornarem óbvios, 30 minutos antes de morrer. Agora, Eric tinha o veneno, e ele tinha muito menos tempo. O tapa veio forte através de seu rosto, estalando alto o suficiente para ecoar pelas paredes de concreto do museu. A cabeça de Eric girou para o lado. Dor aguda explodiu em sua bochecha. Ele aceitou sem resistir. O que você pensa que está fazendo? A voz de Isabela cortou o silêncio, cheia de raiva e humilhação. Seu rosto estava vermelho, olhos brilhando com lágrimas de fúria não derramadas. Você enlouqueceu? Quem você pensa que é? Eric cuspiu sangue no chão de mármore. Seu lábio havia rachado com o impacto do beijo. Ou talvez fosse o veneno já começando a fazer efeito. Ele agarrou o braço de Isabela, mais forte do que deveria, e começou a puxá-la em direção à saída. Precisamos conversar. Agora. Ela tentou se soltar, plantando os pés no chão, mas Eric não largou. Ele não podia. Se largasse, ela ficaria ali, exposta, cercada por 300 testemunhas e pelo menos um assassino. Sua visão já estava começando a embaçar nas bordas. O formigamento havia se espalhado para sua garganta. Me solta! Isabela tentou arrancar o braço, mas Eric continuou andando, arrastando-a. Pessoas se afastavam, abrindo caminho, chocadas demais para intervir. O empresário que estava conversando com ela deu um passo à frente, indignado.
mas parou quando viu a expressão no rosto de Eric. Havia algo ali que fazia pessoas recuarem. Algo perigoso. Algo que não combinava com o papel de motorista submisso. Eric empurrou a porta de saída de emergência e arrastou Isabela para o corredor externo. A porta se fechou atrás deles com um baque pesado, abafando o caos que deixaram para trás. O corredor era vazio, paredes brancas e piso de granito se estendendo em ambas as direções. Luzes fluorescentes zumbiam suavemente acima deles. Isabela finalmente conseguiu se soltar, cambaleando para longe dele como se Eric fosse radioativo. "Você tem 10 segundos", ela disse, voz tremendo de raiva controlada. 10 segundos para me explicar por que não deveria ligar para a polícia agora e mandar prender você por agressão. Eric se apoiou contra a parede, lutando contra a onda de náusea que subia de seu estômago. Sua língua estava inchando. Ele podia sentir. As palavras saíram arrastadas, enroladas. Seu coquetel estava envenenado. Isabela o encarou como se ele tivesse falado em mandarim. "O quê?" "O garçom." Eric forçou as palavras para fora, cada sílaba um esforço. Estava errado, a forma como ele se movia, como olhava para você. "Eu vi. Não tive tempo de jogar o copo longe. Então eu..." Ele gesticulou vagamente para a boca, para ela, para o espaço que havia sido violentamente fechado 30 segundos atrás. Isabela soltou uma risada curta, incrédula. "Isso é a coisa mais insana que eu já ouvi. Você está me dizendo que me beijou porque achou que alguém envenenou minha bebida? Você ouve o absurdo que está falando?" Mas sua voz vacilou na última palavra. Eric viu o momento exato em que a dúvida penetrou sua raiva. Isabela era inteligente. Mais inteligente do que a maioria das pessoas lhe dava crédito. Ela não havia chegado onde estava sendo ingênua. Ela o estudou. Realmente estudou. E algo em sua expressão mudou. "Olhe para mim", Eric disse, empurrando-se para longe da parede. Ele se moveu para sob a luz fluorescente mais próxima, deixando a iluminação crua expor seu rosto. Seus lábios estavam inchados, vermelhos demais, começando a formar pequenas bolhas nas comissuras. Seu olho esquerdo lacrimejava incontrolavelmente. Veias avermelhadas se espalhavam pela esclerótica. Saliva espumosa se acumulava no canto de sua boca. Isabela levou a mão à boca, sufocando um grito. "Oh, meu Deus!" Sua voz saiu como um sussurro. "Oh, meu Deus! Você está realmente envenenado." Ela já estava tirando o celular da bolsa, dedos voando pela tela. "Estou ligando para o SAMU. Precisamos te levar para um hospital. Agora." Eric pegou seu pulso. Gentil dessa vez, não como havia feito no salão, mas firme. "Ainda não." "O quê? Você está louco? Você precisa de atendimento médico." "Se você ligar agora..." Eric forçou as palavras através da língua inchada. "Quem quer que fez isso vai saber que não funcionou. Vai desaparecer. Vai tentar de novo. E da próxima vez eu posso não estar por perto para..." Ele tossiu, sentindo o gosto de cobre e químicos. "Para fazer algo estúpido como beijar você." Isabela olhou para ele por um longo momento. Ele podia ver os cálculos acontecendo atrás de seus olhos, pesando riscos, avaliando opções que ele não conseguia ver. Finalmente, ela assentiu. 5 minutos. Você tem 5 minutos. Depois disso, não importa o que você diga. Estamos indo para o hospital." Ela cruzou os braços, postura defensiva, mas seus olhos estavam preocupados. "E você vai me contar quem você realmente é. Porque motoristas não falam como você está falando. Motoristas não fazem o que você acabou de fazer." Eric sorriu, apesar da dor. Sangue manchava seus dentes. "Você é rápida." Sempre soube que era. 5 minutos, Eric. Comece a falar." Eric olhou para Isabela, para aquela mulher que nas últimas semanas havia sido apenas seu trabalho, sua cobertura, sua missão não declarada. Agora ela era a pessoa cuja vida ele acabara de salvar ao custo da própria.
E ela merecia a verdade, pelo menos parte dela. Meu nome é Eric Torres, ele começou, voz rouca pela inflamação crescente em sua garganta. Eu trabalhei para a Polícia Federal por 8 anos. Divisão de Proteção a Autoridades e Investigação de Ameaças. Fui bom no que fazia. Muito bom. Isabela não interrompeu. Apenas observou, avaliando cada palavra como se pesasse seu valor em ouro. Há 4 anos minha esposa morreu. Mariana. Ela também era policial. Acidente de trânsito, segundo o laudo oficial. Ele fez uma pausa, engolindo contra a dor. Eu nunca acreditei nisso. Passei 18 meses investigando, usando todos os contatos que tinha. Encontrei padrões. Coincidências que não faziam sentido, mas nunca encontrei provas concretas. Você acha que foi assassinato? Não era uma pergunta. Isabela afirmava, conectando os pontos. Eu sei que foi. Só nunca consegui provar. Eric sentiu uma onda de tontura e se apoiou novamente na parede. Eventualmente, parei de procurar. Minha filha, Laura, precisava de um pai presente. Eu larguei a PF. Comecei a trabalhar como motorista particular. Bons salários, horas previsíveis, baixo perfil. E aí meu pai te ligou. Eric assentiu. 3 semanas antes de morrer, ele disse que precisava de alguém de fora da família, alguém com minhas habilidades. Disse que ia me explicar tudo quando voltasse de Londres. Ele encontrou os olhos dela. Ele nunca voltou. Isabela ficou em silêncio por um momento longo. Quando falou, sua voz estava mais suave, controlada. Mas Eric podia ouvir a dor por baixo. Meu pai morreu no escritório VIP da companhia aérea. Ataque cardíaco fulminante. Os paramédicos disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Ela soltou uma risada amarga. Como se isso tornasse melhor. E você nunca questionou o diagnóstico? Por que questionaria? Meu pai tinha 58 anos, estava acima do peso, trabalhava 16 horas por dia. O cardiologista disse que era quase inevitável. Ela pausou. Você está dizendo que não foi natural. Estou dizendo que seu pai me ligou com medo na voz. Estou dizendo que 3 semanas depois ele estava morto. Estou dizendo que essa noite alguém tentou te matar da mesma forma. Veneno, discreto, fácil de confundir com causas naturais se ninguém estiver procurando. Eric sentiu outro espasmo de náusea e lutou para controlá-lo. Coincidências acontecem, mas não assim. Isabela processou isso, e Eric viu o momento em que a negação começou a rachar. Ele viu medo, então raiva, então algo mais duro. Determinação. O garçom, onde ele foi? Não sei, mas precisamos descobrir antes que... Eric não terminou a frase. Seus joelhos cederam. Isabela se moveu rápido, pegando-o antes que batesse no chão. Para alguém que usava salto 12 e vestido de gala, ela era surpreendentemente forte. Chega de conversa. Estamos indo para o hospital. Agora. Eric não teve energia para discutir. O hospital sírio-libanês estava a 15 minutos do MASP. Isabela dirigiu o próprio carro, um Mercedes Classe S que Eric normalmente comandava, pilotando pelas ruas de São Paulo com uma agressividade que revelava anos de experiência navegando o trânsito caótico da cidade. Eric estava recostado no banco do passageiro, consciente, mas apenas mal, a visão entrando e saindo de foco. Não durma, Isabela dizia a cada 20 segundos. Eric, olhe para mim. Não feche os olhos. Não vou morrer, ele murmurou. Eu só bebi um gole. Você ia beber mais. Dosagem calculada para seu peso. Estou bem. Você não parece bem. Já estive pior. Ela o olhou de relance, incrédula. Quando? Cartagena, 2015. Tentativa de sequestro de um diplomata brasileiro. Eric sorriu fracamente. Levei um tiro. Isso aqui é só um mal-estar. Você levou um tiro. Ombro. Saiu do outro lado. Limpo. Meu Deus. Isabela apertou o volante. Quem diabos você é? Já te disse. Só um motorista. Motoristas não levam tiros em Cartagena.
Apesar de tudo, Isabela riu. Foi um som curto, estressado, mas genuíno. A entrada da emergência do sírio-libanês os recebeu com luzes fluorescentes e o cheiro característico de hospital. Desinfetante, ansiedade e café velho. Isabela praticamente carregou Eric até a recepção, onde uma enfermeira de olhos arregalados imediatamente chamou ajuda. Envenenamento, Isabela disse, voz firme apesar do pânico nos olhos. Ingestão de toxina há aproximadamente 20 minutos. Ele precisa de atendimento imediato. 2 enfermeiros apareceram com uma maca. Eric foi transferido, conectado a monitores, levado para uma sala de emergência com eficiência praticada. Isabela tentou segui-lo, mas uma enfermeira a parou. Família? Isabela hesitou. Sim, família. A mentira foi aceita sem questionamento. Dinheiro e confiança abriam portas. Na sala de emergência, Eric foi conectado a soro intravenoso enquanto um médico de barba grisalha examinava suas pupilas com uma lanterna pequena. Midríase moderada. O médico murmurou para a enfermeira ao lado. Taquicardia, salivação excessiva, tremores nas extremidades. Ele olhou para Eric. O que você ingeriu? Não sei. Veneno vegetal, acho. Gosto amargo, metálico. Quanto? Um gole pequeno. Talvez 10 mililitros. O médico franziu o senho, voltando a examinar os sintomas. Então algo mudou em sua expressão. Reconhecimento. Enfermeira, prepare carvão ativado e benzodiazepínicos e quero testes toxicológicos completos. Ele se virou para Eric. Você tem sorte. Se tivesse bebido a dose inteira, não teríamos essa conversa. Ela ia beber a dose inteira, Eric disse, e viu o médico pausar. Ela quem? A mulher que está esperando lá fora. O médico estudou Eric por um longo momento. Então assentiu lentamente, entendimento não verbalizado passando entre eles. Vou precisar relatar isso à polícia. Eu sei. Mas posso esperar até você estar estabilizado. O médico colocou uma mão no ombro de Eric. Meu nome é Dr. Paulo Mendes, e eu conhecia Vicente Almeida. Eric sentiu algo mudar no ar da sala. Conhecia bem? Éramos amigos de faculdade. Jogávamos tênis juntos toda terça-feira. Dr. Paulo baixou a voz. Eu estava de plantão na noite em que ele morreu. Fui eu quem assinou o atestado de óbito. E havia algo errado. Nada que eu pudesse colocar no papel, nada concreto. Mas os sintomas não batiam completamente com um ataque cardíaco clássico. Ele fez uma pausa. A família estava muito ansiosa para cremar o corpo. Eduardo Castro insistiu. Disse que era o que Vicente teria querido. Eduardo Castro. Eric memorizou o nome. Diretor financeiro. E padrinho de Isabela. E a pessoa que estava com Vicente nos últimos minutos antes que ele desmaiasse. Dr. Paulo injetou algo no soro de Eric. Relaxe. Isso vai ajudar com as convulsões. Você vai ficar bem, Sr. Torres. Mas quando acordar, precisamos conversar. Os 3. Eric sentiu a medicação puxá-lo para baixo, para a escuridão acolhedora do sono induzido. A última coisa que ouviu foi o Dr. Paulo dizendo algo para a enfermeira sobre manter a paciente calma e não deixá-la ir embora. Então, tudo escureceu. Eric acordou 4 horas depois em um quarto privativo. As paredes eram bege claro, a luz suave. Equipamento médico bipava ao seu lado de forma rítmica e tranquilizadora. Sua boca sentia como se tivesse sido esfregada com lixa, mas a náusea havia passado. E Isabela estava dormindo na poltrona ao lado da cama. Ela havia tirado os saltos. Eles estavam no chão ao lado da poltrona, jogados de qualquer jeito. Seu vestido de gala estava amarrotado, maquiagem borrada. Ela tinha os braços cruzados sobre o peito, cabeça inclinada em um ângulo que provavelmente lhe daria torcicolo quando acordasse. Ela havia ficado. Eric não sabia por que isso o surpreendeu, mas surpreendeu. Ele se moveu levemente, ajustando a posição, e o movimento foi suficiente. Os olhos de Isabela se abriram imediatamente, alerta instantâneo de alguém acostumado a dormir com um ouvido aberto.
Você acordou, ela disse, voz rouca de sono. Então se endireitou rapidamente. Como você está se sentindo? Precisa de alguma coisa? Devo chamar a enfermeira? Estou bem. E estava, considerando. Quanto tempo eu fiquei fora? 4 horas. O Dr. Paulo disse que você teve uma reação moderada ao veneno. Ele conseguiu neutralizar a maior parte com carvão ativado e outros tratamentos. Ela esfregou os olhos. Ele também disse que se você tivesse esperado mais 15 minutos para vir ao hospital, as coisas teriam sido muito piores. Mas eu estou bem agora. Você salvou minha vida e quase morreu fazendo isso. Isabela o encarou. Isso não é bem, Eric. Isso é insano. É meu trabalho. Seu trabalho é me dirigir de um lugar para outro, não se envenenar no meu lugar. Meu trabalho, Eric corrigiu suavemente, sempre foi proteger pessoas. O resto é só cobertura. Isabela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma batida na porta. O Dr. Paulo entrou, trazendo uma bandeja com 3 xícaras de café. Ele entregou uma para Isabela, outra para Eric e manteve a terceira para si. Café de hospital, ele anunciou. É horrível, mas funciona. Ele puxou uma cadeira e sentou. Agora vamos conversar sobre o que realmente está acontecendo aqui. Por 3 horas, eles conversaram. Eric explicou tudo, desde a ligação inicial de Vicente até suas suspeitas sobre a morte de Mariana. O doutor Paulo contribuiu com suas próprias observações sobre a morte de Vicente. Os detalhes médicos que não batiam. A pressão da família para cremar rapidamente. Isabela ouviu tudo em silêncio crescente. Eric podia ver a raiva construindo atrás de seus olhos, mas ela a mantinha contida, controlada, canalizada para a concentração laser. Eduardo, ela disse finalmente. Você acha que foi Eduardo? Eu acho que seu pai descobriu algo que ele não deveria ter descoberto. E eu acho que Eduardo está protegendo esse segredo. Eric colocou a xícara de café vazia na mesinha de cabeceira. Mas não tenho provas, só padrões e intuição. Seu pai mencionou algo sobre um envelope, o Dr. Paulo disse. Na última vez que conversamos, ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar o envelope com tudo. Isabela se endireitou. Que envelope? Não sei. Ele não elaborou. Pensei que fosse paranoia. O médico fez uma pausa. Mas agora... Agora precisamos encontrar esse envelope, Isabela terminou. Ela olhou para Eric. Você pode andar? Posso. Mentira. Mas vamos fingir que acredito. Ela se levantou colocando os saltos de volta. Dr. Paulo, podemos dar alta a ele? Tecnicamente, eu deveria mantê-lo em observação por mais 12 horas. E não tecnicamente, o médico sorriu. Não tecnicamente, ele é um adulto capaz de tomar suas próprias decisões péssimas. Ele se levantou. Mas se os sintomas voltarem, qualquer coisa, você volta aqui imediatamente. Entendido? Eric assentiu. 20 minutos depois, ele estava vestido e assinando papéis de alta à revelia da recomendação médica. Isabela havia feito algumas ligações, organizado coisas que Eric não conseguia ouvir completamente. Quando saíram do hospital, a manhã estava nascendo sobre São Paulo, tingindo o céu de rosa e laranja sujo pela poluição. Para onde agora? Eric perguntou. Para o escritório do meu pai. Bem, meu escritório agora. Se existe um envelope, é lá que está. Isabela destrancou o Mercedes. E tem outra coisa. O quê? Sua filha, Laura. Ela se virou para encará-lo. Se Eduardo é realmente responsável por tudo isso, se ele tentou me matar ontem à noite, então ele sabe que você interferiu. E se ele pesquisar você, vai descobrir sobre ela. O sangue de Eric gelou. Ele havia pensado a mesma coisa no corredor do MASP, mas ouvir Isabela verbalizar tornou tudo terrivelmente real. Eu preciso buscá-la. Já está resolvido. Mandei 2 seguranças da minha equipe pessoal. Eles estão posicionados perto da casa da vizinha desde as 3 da manhã. Isabela entrou no carro. Ninguém vai chegar perto dela. Eu prometo.
Eric ficou parado por um momento processando. Essa mulher, essa herdeira bilionária que ele mal conhecia, havia protegido sua filha enquanto ele estava inconsciente. Obrigado, ele disse, voz rouca por motivos que não tinham nada a ver com veneno. Você quase morreu por mim. É o mínimo que posso fazer. Ela ligou o motor. Agora entra. Temos um envelope para encontrar e um assassino para expor. Eric entrou no carro. Enquanto saíam do estacionamento do hospital, ele olhou para Isabela dirigindo, mandíbula firme, olhos determinados, e percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Eles não eram mais patroa e motorista. Eles eram aliados. E Eric tinha a sensação de que Isabela Almeida podia ser a aliada mais perigosa que alguém poderia ter. O Grupo Almeida ocupava 3 andares de um prédio espelhado na Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Às 6 da manhã de um domingo, o edifício estava vazio, apenas a equipe de segurança noturna circulando pelos corredores silenciosos. Isabela usou sua digital para desbloquear o acesso privado ao 22º andar, onde ficava o escritório executivo. Ele mantinha tudo aqui, ela disse enquanto as portas do elevador se abriam para revelar um corredor amplo com piso de mármore italiano. Meu pai era old school. Não confiava em nuvens ou servidores. Dizia que papel não pode ser hackeado. O escritório de Vicente Almeida era exatamente o que Eric esperava de um empresário da velha guarda. Móveis de mogno escuro, estantes cheias de livros de direito empresarial e biografias de magnatas, uma mesa enorme que dominava o espaço como um trono. As janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo acordando, o sol nascente refletindo nos arranha-céus. Isabela ficou parada na porta por um momento, apenas olhando. Eric viu a dor cruzar seu rosto antes que ela a empurrasse para baixo, substituindo-a por determinação. Por onde começamos? Ela perguntou. Seu pai disse ao Dr. Paulo para procurar o envelope com tudo. Isso sugere algo físico, provavelmente grande o suficiente para conter documentos. Eric entrou, examinando o espaço com olhos treinados. Onde ele guardaria algo que não quisesse que fosse encontrado facilmente? Ele tinha um cofre, atrás do quadro. Isabela apontou para uma pintura abstrata na parede lateral, uma explosão de cores vermelhas e douradas. Eric removeu o quadro, revelando um cofre eletrônico embutido na parede. Você sabe a senha? Minha data de nascimento, 15/03/1997. Isabela digitou os números. O cofre emitiu um bip de negação. Ou não. Eric franziu o senho. Tente a data de nascimento dele. Negação novamente. Data de casamento? Negação. Isso não faz sentido. Ele sempre usava datas importantes. Isabela apoiou a testa contra a parede, frustrada. Ele me fez memorizar a senha do cofre quando eu tinha 16 anos. Disse que se algo acontecesse com ele, eu precisaria ter acesso. Mas ele mudou a senha. Eric pensou por um momento. Quando? Não sei. A última vez que abri foi há 2 anos, 3. Ele guardava documentos importantes da empresa, cópias de contratos, essas coisas. Então ele mudou recentemente, talvez nas últimas semanas. Eric se afastou do cofre. Pense, que data seria significativa o suficiente para ele usar, mas que ele não usaria normalmente? Isabela fechou os olhos, pensando. Então eles se arregalaram. A data em que minha mãe pediu divórcio, 22/08/2024, foi há 6 meses. Ele ficou arrasado, mas tentou esconder de mim. Eric digitou os números. O cofre emitiu um bip diferente, mecânico, vitorioso. A porta se abriu. Dentro havia pastas, documentos, pendrives e um envelope manila grande, lacrado com fita adesiva vermelha. No verso, em letra manuscrita de Vicente, para Isabela, abrir apenas em caso de emergência. As mãos de Isabela tremeram quando ela pegou o envelope. Eric viu lágrimas se formarem em seus olhos, mas ela piscou para afastá-las. Não era hora de chorar. Era hora de descobrir verdades. Ela rasgou o lacre. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Planilhas financeiras, extratos bancários,
cópias de contratos, fotografias. E uma carta manuscrita, 3 páginas na caligrafia firme de Vicente. Isabela leu em voz alta, voz tremendo. Minha querida Isabela, se você está lendo isto, significa que meus medos se confirmaram e eu não estou mais aqui para te proteger. Perdoe seu velho pai por não ter sido mais corajoso em vida. Descobri algo que não deveria ter descoberto. Eduardo Castro, meu melhor amigo, o homem que eu escolhi como seu padrinho, tem roubado da empresa há 7 anos. Não pequenas quantias, milhões. Ele criou obras fantasmas, empresas de fachada, contratos fraudulentos. O dinheiro sai do Grupo Almeida e desaparece em uma rede de offshores nas Ilhas Cayman. Isabela pausou, respiração acelerada. Eric permaneceu em silêncio, deixando-a processar. Confrontei Eduardo há 1 mês. Ele negou tudo, disse que eu estava ficando senil, paranoico. Mas eu tinha as provas, mostrei a ele. Foi um erro. Vi em seus olhos naquele momento, Isabela. Vi que ele faria qualquer coisa para proteger seu segredo. Ele me ameaçou. Disse que se eu fosse à polícia, ele destruiria tudo. A empresa, nossa reputação, você. Não acreditei que ele seria capaz de mais do que isso. Agora percebo que subestimei o quanto um homem com tanto a perder é perigoso. A voz de Isabela quebrou. Eric colocou uma mão em seu ombro, âncora silenciosa. Há uma cláusula no meu testamento que Eduardo insistiu que eu incluísse anos atrás. Na época parecia razoável. Agora entendo que foi planejado. Se você morrer nos primeiros 2 anos do seu mandato como CEO, sem herdeiros diretos, o controle do Grupo Almeida passa para o conselheiro de confiança designado. Eduardo se designou. Se ele eliminar você, Isabela, ele ganha tudo. A empresa, o dinheiro e a liberdade de continuar roubando sem ninguém para detê-lo. Todos os documentos que você precisa estão neste envelope. Extratos, contratos, tudo. Vá à Polícia Federal. Procure a doutora Helena Carvalho. Ela é honesta, uma das poucas. Confie nela. E Isabela, minha menina, me perdoe por não ter sido forte o suficiente para fazer isso enquanto estava vivo. Proteja-se. Confie em poucas pessoas. E saiba que tudo que fiz, cada decisão, foi pensando em você. Com todo o meu amor, papai. Silêncio encheu o escritório. Isabela segurava as páginas com tanta força que o papel amassava sob seus dedos. Lágrimas finalmente escorriam livremente pelo seu rosto, borrando a maquiagem que já estava arruinada pela noite sem dormir. Ele sabia, ela sussurrou. Ele sabia, e não me contou. Ele morreu sozinho, com medo, e eu não fiz nada. Você não sabia, Eric disse suavemente. Ele te protegeu. Foi a última coisa que fez por você. E de que adiantou? Eduardo o matou de qualquer forma. E ontem à noite quase me matou também. Ela limpou o rosto com as costas da mão, raiva substituindo a tristeza. Vamos acabar com ele, agora. Precisamos ser espertos. Ele tem recursos, conexões. Eric examinou os documentos, fotografando páginas com seu celular. Precisamos entregar isso para as autoridades certas, da forma certa. O telefone de Isabela tocou. Ela olhou para a tela e congelou. É da casa da vizinha. Onde Laura está? O mundo de Eric parou. Isabela atendeu no viva voz. A voz da vizinha, Dona Cecília, estava em pânico. Isabela, graças a Deus, seus seguranças. 2 homens chegaram aqui há 10 minutos dizendo que eram seus seguranças, mas havia outros seguranças já posicionados na rua, e então houve uma confusão, e eu não sei quem é quem. E a menina, a Laura, ela está chorando e... Onde está ela? Eric arrancou o telefone da mão de Isabela. Dona Cecília, onde está minha filha? Ela está aqui comigo, trancada no banheiro. Os homens do lado de fora estão brigando. Eu liguei para a polícia, mas não abra a porta para ninguém. Ninguém. Eu estou indo. Eric já estava correndo para o elevador. Isabela correu atrás dele, pegando as chaves do carro. Meus seguranças têm ordem de não sair da posição a menos que eu ligue diretamente para eles. Se há homens se passando por minha equipe... Eduardo descobriu onde ela está.
Eles entraram no elevador. Eric pressionou o térreo repetidamente, como se isso fosse fazer descer mais rápido. Seu coração martelava contra as costelas. Laura. Sua pequena Laura. 8 anos de idade, que tinha medo de trovões e adorava sorvete de morango, que ainda pedia para ele verificar se havia monstros embaixo da cama. Ela vai ficar bem, Isabela disse, mas sua voz carecia de convicção. Chegamos a tempo. O elevador abriu no estacionamento. Eles correram para o Mercedes. Isabela entrou no lado do motorista, mas Eric foi mais rápido, praticamente arrancando as chaves dela. Eu dirijo. Você está envenenado há poucas horas. E ela é minha filha. Eric entrou no carro e ligou o motor antes que Isabela pudesse protestar mais. Ela entrou no lado do passageiro enquanto ele já pisava no acelerador. O Mercedes saiu do estacionamento com um guincho de pneus. A casa da vizinha ficava em Pinheiros, a 20 minutos em trânsito normal. Eric fez em 10, ignorando semáforos vermelhos, cortando carros, pilotando o Mercedes como o carro de corrida que quase era. Isabela agarrava o banco com força, mas não disse nada. Ela sabia que não havia argumento que o fizesse desacelerar. Quando chegaram na rua, Eric viu imediatamente a cena. 2 homens no chão, inconscientes ou mortos, Eric não sabia. Outros 2 homens vestidos de preto ao lado de um Audi preto. Claramente os verdadeiros seguranças de Isabela. E na porta da casa, outro homem, este tentando arrombar a fechadura. Eric não desacelerou. Ele subiu na calçada, mirando direto no Audi. O homem na porta olhou para cima, olhos arregalados, e pulou para o lado no último segundo. O Mercedes bateu no Audi com força suficiente para empurrá-lo 3 metros para frente, bloqueando a rua. Eric saiu do carro antes dele parar completamente, extraindo uma arma que Isabela não sabia que ele tinha. Os verdadeiros seguranças reconheceram a situação imediatamente e se moveram para flanquear o intruso. O homem levantou as mãos. Calma, calma. Eu só estava no chão. Agora. A voz de Eric estava mortal. O homem obedeceu. Um dos seguranças de Isabela o imobilizou enquanto o outro verificava os pulsos dos homens caídos. Vivos, apenas sedados com algo. Eric não esperou mais explicações. Ele correu para a porta da casa batendo. Dona Cecília, sou eu, Eric! Está tudo bem agora! A porta se abriu um pouco, olhos assustados da vizinha idosa aparecendo pela fresta. Ela viu Eric e abriu completamente. Laura! Eric entrou, vozes desesperada. Laura, meu amor, onde você está? Papai! Ela saiu correndo do corredor, ainda de pijama, rosto molhado de lágrimas. Eric a pegou nos braços, apertando-a contra o peito tão forte que ela ofegou. Ele não conseguia parar de tremer. Está tudo bem, está tudo bem. Papai está aqui. Eu fiquei com medo. Laura soluçou contra seu pescoço. Tinha homens brigando lá fora e Dona Cecília me trancou no banheiro e eu não sabia onde você estava. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas acabou. Você está segura. Eric beijou o topo de sua cabeça repetidamente, respirando o cheiro de shampoo de morango de seus cabelos. Isabela estava na porta, observando. Quando Eric finalmente olhou para ela, viu lágrimas nos olhos dela também. Precisamos sair de São Paulo, Eric disse. Agora. Eduardo sabe que falhamos. Ele vai tentar de novo. Tenho uma casa em Campos do Jordão, isolada, segura. Isabela já estava no telefone. Vou mandar uma equipe completa de segurança. Vocês 2 vão para lá enquanto eu entrego esses documentos à Polícia Federal. Você não vai sozinha. É perigoso demais. Eric, alguém precisa fazer isso. E eu sou a única com autoridade legal sobre esses documentos. Ela se agachou para ficar na altura de Laura. Oi, você deve ser Laura. Meu nome é Isabela. Laura olhou para ela com olhos ainda vermelhos de chorar. Você é bonita. Isabela sorriu. Você também. Seu pai falou muito sobre você. Ele falou de você também. Disse que você é legal, mesmo sendo rica. Isabela riu genuinamente. Bem, vou aceitar como um elogio. Ela olhou para Eric. Leva ela para Campos. Vou resolver isso aqui,
e depois me junto a vocês. Isabela, confie em mim, da mesma forma que eu confiei em você. Ela tocou seu braço. Eduardo não vai ganhar. Não depois de tudo que ele fez. Eric queria discutir. Queria insistir em ficar ao lado dela. Mas Laura tremia em seus braços, e ele sabia qual era sua prioridade. Não faça nenhuma besteira, ele disse. Besteiras são sua especialidade, não minha. Isabela se levantou. Meus seguranças vão com vocês. Eu vou com outros 2 direto para a PF. Vamos acabar com isso hoje. 30 minutos depois, Eric e Laura estavam na estrada para Campos do Jordão, seguidos por um carro com 3 seguranças armados. Laura havia finalmente parado de chorar e estava recostada no banco, segurando o coelho de pelúcia que Dona Cecília havia se lembrado de pegar para ela. Papai, ela disse, voz pequena. O que está acontecendo? Por que aqueles homens estavam tentando entrar na casa? Eric não queria mentir para ela, mas também não podia contar a verdade completa. Não ainda. Algumas pessoas ruins estão tentando machucar a Isabela, e porque eu estou ajudando ela, eles acham que podem nos machucar também para nos assustar. Ele olhou para ela pelo retrovisor. Mas não vão conseguir. Eu não vou deixar. A Isabela é sua amiga? Eric pensou sobre isso. Amiga parecia uma palavra inadequada para descrever o que ele e Isabela se tornaram nas últimas 24 horas. Ela confiara nele com sua vida. Ele confiara a ela com sua filha. Eles compartilhavam segredos, dor, propósito. Sim, ele disse finalmente. Ela é minha amiga. Eu gostei dela. Ela tem olhos gentis. Laura bocejou, cansaço finalmente vencendo a adrenalina. Ela vai ficar bem, papai? Vai sim, meu amor, eu prometo. Mas enquanto dirigia pela Via Dutra em direção às montanhas, telefone no banco ao lado tocando a cada 10 minutos com atualizações de Isabela, Eric se perguntou se era uma promessa que poderia cumprir. Eduardo Castro tinha matado antes. Tinha tentado matar 2 vezes em 24 horas, e homens assim não paravam até conseguir o que queriam, ou até serem parados. O telefone tocou novamente. Eric atendeu no viva voz. Eric! A voz de Isabela estava tensa. Tem um carro me seguindo desde que saí do escritório. Preto, vidros escuros. Está mantendo distância, mas toda curva que faço ele faz também. O sangue de Eric gelou. Onde você está? Marginal Pinheiros, indo para a PF no centro. Seus seguranças estão com você? Estão no carro atrás. Mas o carro que está me seguindo apareceu do nada. Sua voz ficou mais aguda. Eric, ele está acelerando. Está vindo direto para mim. Eric ouviu o som de motores acelerando pelo telefone. Então o impacto. Metal contra metal. Violento. O grito de Isabela. E a linha ficou muda. Isabela! Eric gritou. Isabela! Nada. Apenas o som de algo arrastando. Depois silêncio. Laura acordou assustada no banco de trás. Papai? O que aconteceu? Mas Eric já estava fazendo retorno na estrada, ignorando os buzinas furiosas, pisando fundo no acelerador. Eduardo acabara de cometer seu maior erro. Ele havia tocado nas 2 pessoas que Eric ainda se importava. E agora ia descobrir quem Eric Torres realmente era quando parava de se esconder. Eric ligou para o líder da equipe de segurança que o seguia. Voltem para a casa da vizinha. Fiquem com minha filha. Não saiam de perto dela. Ninguém entra, ninguém sai. Senhor, nossa ordem é proteger vocês 2. Suas ordens mudaram. Protejam minha filha. Isso não é negociável. Eric desligou antes que pudesse haver mais argumentos. Laura estava sentada no banco de trás, olhos arregalados. Papai, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? A Isabela está em apuros. Eu preciso ajudá-la. Eric olhou pelo retrovisor, encontrando os olhos da filha. Você vai voltar para a casa da Dona Cecília. Os seguranças vão ficar com você. Não saia de perto deles, não importa o quê. Entendeu? Mas e você? Eu vou buscar a Isabela e vou voltar. Prometo.
Era uma promessa que ele não tinha certeza de poder cumprir, mas Laura precisava ouvi-la. 10 minutos depois, Laura estava segura dentro da casa da vizinha, cercada por 3 seguranças armados e uma dona Cecília determinada que prometeu não deixar ninguém passar. Eric beijou a testa da filha, murmurou, "Eu te amo", e saiu antes que ela pudesse ver as lágrimas em seus olhos. Ele discou o número de Isabela enquanto acelerava de volta para São Paulo. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal, 3ª tentativa, 4ª. Então ligou para os seguranças que estavam com ela. "Marcos aqui. Onde ela está? O que aconteceu?" "Senhor Torres, houve um acidente. Um carro bateu na traseira da senhorita Almeida na Marginal. Forçou ela para fora da pista. O carro capotou. Estamos seguindo o outro veículo que a atingiu, mas perdemos contato visual." O mundo de Eric escureceu nas bordas. "Ela está viva?" "Não sei, senhor. Chamamos ambulância, mas quando chegamos no local ela não estava no carro. Havia sinais de que alguém atirou dos destroços. Eles a levaram. Não era uma pergunta. Parece que sim." Eric desligou. Suas mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eduardo tinha Isabela. E se ele tinha Isabela, tinha apenas um lugar onde levaria. O escritório do Grupo Almeida. A sede de seu poder. O lugar onde poderia controlar a narrativa. Eric chegou ao edifício em 15 minutos. Um milagre considerando o trânsito de domingo à tarde em São Paulo. O estacionamento estava vazio exceto por 3 carros. O Mercedes de Isabela, amassado e manchado de sangue. Um Audi preto que Eric reconheceu das câmeras de segurança do MASP. E o BMW de Eduardo Castro. Eric verificou sua arma. 9 balas. Esperava que fosse suficiente. Ele usou o cartão de acesso de Isabela que ela havia deixado no porta-luvas do carro dela e subiu pelo elevador de serviço, o que não tinha câmeras. Quando as portas se abriram no 22º andar, o silêncio o recebeu. Silêncio demais. Eric se moveu pelo corredor com passos silenciosos, arma levantada, cada sentido em alerta máximo. A porta do escritório de Vicente estava entreaberta, luz vazando pela fresta. Ele ouviu vozes. Eduardo. E uma voz feminina que fez seu coração pular. Isabela. Viva! Insano se você acha que vai se safar disso. Ela estava dizendo, voz forte apesar do que devia ser dor. Ah, minha querida afilhada. Sempre tão dramática. A voz de Eduardo era casual, quase entediada. Eu já me safei de coisas piores. Seu pai era muito mais inteligente que você, e olha onde isso o levou. Eric se posicionou ao lado da porta, olhando através da fresta. Isabela estava sentada na cadeira de seu pai, mãos amarradas atrás das costas com fita adesiva. Sangue escorria de um corte em sua testa. Eduardo estava em pé atrás da mesa, segurando uma seringa. Vai ser rápido, Eduardo continuou. Um ataque cardíaco, assim como seu pai, causado por todo o estresse de assumir a empresa tão jovem. Todos vão entender. Alguns dirão que ela não estava pronta para essa responsabilidade. Ele sorriu. E eu, como o leal conselheiro que sou, assumirei relutantemente o controle para honrar a memória dos Almeida. Você é um monstro. Sou um sobrevivente. Há uma diferença. Eduardo se aproximou com a seringa. Agora fique quieta. Quanto mais você lutar, mais vai doer. Eric entrou no escritório, a arma apontada diretamente para a cabeça de Eduardo. Afaste-se dela. Eduardo congelou. Lentamente ele se virou, ainda segurando a seringa. Quando viu Eric, algo passou por seu rosto. Surpresa primeiro. Depois cálculo. Senhor Torres, o heróico motorista. Eduardo não pareceu particularmente assustado. Está apontando uma arma para mim. Isso é ilegal, sabia? E assassinato não é? Assassinato? Eduardo riu. Não consigo imaginar do que está falando. Encontrei minha afilhada ferida após um acidente terrível. Estava prestes a administrar medicação de emergência. Essa medicação é o mesmo veneno que usou para matar Vicente Almeida.
E o mesmo que tentou usar em Isabela no gala. Eric deu um passo à frente. Largue a seringa. Agora. Eduardo não se moveu. Você não vai atirar, não com ela tão perto. Uma bala perdida e... Ele gesticulou vagamente para Isabela. Tente a sorte. Algo na voz de Eric deve ter soado verdadeiro, porque Eduardo colocou a seringa na mesa, mãos levantadas em rendição falsa. Está bem, você venceu. Me leva para a polícia. Eu vou quieto. Ele sorriu. Mas não vai ter provas que grudem. Sou muito cuidadoso para isso. Temos todas as provas que precisamos. Isabela falou, voz firme apesar do sangue. Meu pai documentou tudo. Cada transação falsa. Cada obra fantasma. Cada centavo que você roubou. Está tudo com a Polícia Federal agora. A máscara de Eduardo caiu. A falsa calma evaporou, substituída por raiva fria. Isso não é possível. Eu destruí todos os arquivos. Eu verifiquei pessoalmente. Você destruiu as cópias, não os originais. Isabela sorriu apesar da dor. Meu pai não confiava em você há muito tempo. Ele apenas não me contou porque estava tentando me proteger. Eduardo ficou parado por um longo momento. Então, mais rápido do que Eric esperava de um homem de 46 anos, ele se moveu. Sua mão mergulhou para a gaveta da mesa procurando algo. Eric não hesitou. O tiro ecoou pelo escritório, ensurdecedor no espaço fechado. A bala acertou a mesa a centímetros da mão de Eduardo, lascas de madeira explodindo. Eduardo congelou. A próxima não vai errar, Eric disse, voz mortal. A porta do escritório se abriu violentamente. Agentes da Polícia Federal entraram, armas levantadas, coletes à prova de balas marcados com PF em letras grandes. Armas no chão! Mãos na cabeça! Eric baixou a arma lentamente, colocando-a no chão e colocando as mãos atrás da cabeça. Eduardo fez o mesmo, mas seus olhos permaneceram em Isabela, cheios de ódio puro. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelo curto e olhos afiados, entrou por último. Ela usava um colete da PF e tinha um distintivo pendurado no pescoço. Doutora Helena Carvalho. Ela se apresentou olhando para Isabela. Vicente me falou sobre você. Me pediu para cuidar de você se algo acontecesse com ele. Ela olhou para Eduardo com desdém. Eduardo Castro, você está preso por homicídio, tentativa de homicídio, peculato, lavagem de dinheiro e uma lista de outros crimes que vai levar horas para ler. 2 agentes agarraram Eduardo, colocando algemas. Ele não lutou, apenas continuou olhando para Isabela. Você não sabe o que fez, ele disse, voz baixa e venenosa. Há pessoas muito mais poderosas que eu envolvidas nisso. Pessoas que não vão deixar você viver o suficiente para testemunhar. Então, é bom que eu tenha proteção excelente, Isabela respondeu. Eduardo foi arrastado para fora, ainda gritando ameaças que ecoaram pelo corredor. Doutora Helena se aproximou de Isabela, cortando a fita adesiva com uma faca. Você precisa de atendimento médico. Estou bem, é só um corte. Isabela esfregou os pulsos onde a fita havia deixado marcas vermelhas. Então ela olhou para Eric. Você voltou. Não ia deixar você sozinha com ele. E Laura? Segura. Com os seguranças e uma vizinha que poderia intimidar um exército inteiro. Eric se aproximou, verificando o corte na testa dela. Isso precisa de pontos. Depois. Primeiro preciso saber que isso acabou de verdade. Ela olhou para a doutora Helena. As provas são suficientes? Mais do que suficientes. Seu pai construiu um caso à prova de falhas. Com o depoimento de vocês dois, Eduardo Castro vai passar o resto da vida na prisão. Helena fez uma pausa. Mas ele estava certo sobre uma coisa. Há outras pessoas envolvidas. Empresários, políticos. Isso vai ficar feio antes de ficar melhor. Que fique! Isabela se levantou, cambaleando levemente. Eric a segurou pelo braço. Meu pai morreu tentando fazer a coisa certa. Eu vou terminar o que ele começou. Helena sorriu. Vicente disse que você era forte. Ele não mentiu. Ela entregou um cartão.
Me ligue se precisar de qualquer coisa. E Sr. Torres, ela olhou para Eric. Obrigada por mantê-la viva. Vicente teria gostado de você. Depois que a PF saiu, levando Eduardo e coletando evidências, Eric e Isabela ficaram sozinhos no escritório destruído. O sol estava se pondo sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e roxo através das janelas. Isabela se apoiou na mesa do pai, fechando os olhos. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou. Acabou, Eric confirmou. Ela abriu os olhos olhando para ele. Você salvou minha vida, de novo. Parece estar virando um hábito. Um hábito que eu poderia me acostumar. Ela sorriu, apesar de tudo. Obrigada, Eric, por tudo. Por acreditar, por lutar, por não desistir quando teria sido mais fácil. Você teria feito o mesmo por mim. Fiz. Protegi sua filha, lembra? Ela tocou o rosto dele, dedos suaves contra sua bochecha. Somos uma boa equipe. Somos. Eric cobriu a mão dela com a sua. Isabela. Não. Ela colocou um dedo sobre os lábios dele. Não agora. Agora você vai me levar para o hospital para eu coser esse corte. Depois nós dois vamos verificar a Laura. E depois... Ela pausou, sorrindo. Depois vemos o que acontece. E o que você acha que vai acontecer? Não sei. Isabela se afastou, pegando sua bolsa. Mas pela primeira vez em meses eu realmente quero descobrir. 3 meses depois. O escritório de Eric no 21º andar do Grupo Almeida tinha vista para a Avenida Paulista. Não era tão impressionante quanto o escritório de Isabela um andar acima, mas era dele. Diretor de Segurança, dizia a placa na porta. Um título que finalmente combinava com quem ele realmente era. Laura estava sentada no sofá no canto, fazendo lição de casa. Ela vinha ao escritório 3 vezes por semana após a escola. Havia se tornado parte da rotina. Os funcionários a adoravam. A secretária do andar mantinha uma reserva secreta de chocolate para ela. E Isabela. A porta se abriu e Isabela entrou, usando um terno cinza e saltos que a faziam parecer ainda mais poderosa que o normal. Laura, ela disse sorrindo. Acabei minha reunião mais cedo. Quer ir tomar sorvete? Laura pulou do sofá, lição esquecida. Sim, posso, pai. Eric olhou para Isabela, para a forma como ela olhava para sua filha com afeto genuíno, para a forma como Laura havia se iluminado ao vê-la. Algo quente se expandiu em seu peito. Pode, mas só se prometer fazer o resto da lição quando voltar. Prometo. Laura já estava pegando a mochila. Isabela se aproximou da mesa de Eric enquanto Laura ia ao banheiro. Você quer vir? Tenho reunião com a equipe de segurança em 20 minutos. Que pena. Ela se inclinou e por um momento Eric pensou que ela ia beijá-lo. Em vez disso, ela sussurrou. Jantar depois? Só nós dois? Laura. Já está resolvido. Dona Cecília disse que pode ficar com ela. Isabela sorriu. Eu planejei tudo. Você sempre planeja tudo. É o que eu faço melhor. Ela finalmente fechou a distância, beijando-o suavemente. Foi diferente do beijo no MASP. Sem veneno, sem desespero. Apenas eles dois, finalmente livres para explorar o que havia começado naquela noite caótica 3 meses atrás. Quando se separaram, Eric estava sorrindo. Jantar, mas eu pago. Vamos ver. Ela se afastou quando Laura voltou. Pronta para sorvete? Sempre. Eric as assistiu sair, Laura segurando a mão de Isabela, conversando animadamente sobre alguma coisa que aconteceu na escola. Parecia certo. Parecia como família. Seu telefone tocou. Mensagem de texto de um número desconhecido. Ele abriu e seu sangue gelou. Era uma foto. De Mariana, sua falecida esposa. Mas não era nenhuma foto que ele já havia visto. Era recente, ou pelo menos digitalmente alterada para parecer recente. Ela estava em frente a um prédio que Eric não reconhecia. E embaixo da foto, uma mensagem. Eduardo Castro era apenas uma peça. Nós ainda estamos jogando. E sua esposa... Bem, digamos que nem tudo é o que parece.
Fique de olho em sua filha, Sr. Torres. Você não é o único com segredos. Eric olhou para a foto por um longo momento. Então deletou a mensagem e guardou o telefone. Algumas batalhas acabavam. Outras apenas começavam. Mas agora, pela primeira vez em 4 anos, Eric Torres tinha algo pelo que lutar além de vingança. Ele tinha Laura, tinha Isabela, tinha uma vida que valia a pena proteger. E quem quer que tivesse enviado aquela mensagem ia descobrir que ele protegia melhor do que qualquer um. Ele olhou pela janela, para a cidade que havia se tornado seu campo de batalha e seu lar. Depois voltou ao trabalho, checando sistemas de segurança, revendo protocolos, fazendo o que fazia melhor. Proteger as pessoas que amava. Não importava o custo. Eric Torres beijou uma desconhecida para salvar sua vida, sem saber que esse ato de coragem revelaria não apenas uma conspiração, mas também o caminho para curar suas próprias feridas. Às vezes, quando tentamos proteger os outros, acabamos encontrando a força que precisávamos para nos proteger também. Às vezes, um único momento de sacrifício pode mudar absolutamente tudo. E você? Já fez algo impulsivo que mudou completamente o rumo da sua vida? Já salvou alguém sem saber que, na verdade, essa pessoa ia acabar te salvando de volta? Deixe nos comentários. Eu leio todos e adoro saber sua opinião. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.